comunhão, já me leva a olhar primeiramente para o outro e não para mim próprio. E esta é uma grande lição. Vamos ler aqui o Atos 2. Atos 2. Olha, Não é propriamente uma mensagem, é uma lição, mas é para nós. Para eu partilhar convosco aquilo que realmente eu tenho dentro do meu coração. Um desejo, nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. E a nossa maneira de conhecer a Deus é com pureza de coração. Eu não vou ter orações parvas, nem vou fazer sacrifícios parvos, nem vou ofertar ofertas parvas. Claro. Porque isso não vale nada, não vale nada, irmãos. Não vale nada. Nada disso. E aquilo que para nós, o que é que nos traz paz? Ouça uma coisa, uma pessoa, desculpem lá eu estar a tirar aqui, uma pessoa que tem um relacionamento, eu não tenho nada que querer impactar a minha mulher de maneira nenhuma, eu já a conheço e ela já me conhece. Claro. E é essa a relação que nós temos que ter com Deus. Aquilo que nos traz, o que é que traz estabilidade a um casal? É o seu conhecimento mútuo. É conhecer o propósito. Compreender um Não ao é? outro. Não é fazer agrados, nem isto, Não, nem aquilo, nem não. outro. Eu às vezes vejo na televisão e fico assim, caramba, eu nunca fui assim. Aquela pessoa comprou um anel, e ontem estava a ver, comprou um anel para oferecer, para convidar para casar e não sei o que. Eu disse, eu nunca tive jeito para aquilo. Eu nunca fui uma pessoa assim. Não foi romântico. Não, nunca fui. Mas não é questão de ser seco, nem deixo de gostar da minha mulher por Claro, isso. mas há uma mulher, isso é que interessa. Porque às vezes a pessoa que está a dar o anel está a dar uma facada. É verdade. Isto é só para generalizar. Agora repare. Se nós olharmos para o derramamento do Espírito Santo, nós olhamos para uma coisa muito bonita. O que é que ele produziu imediatamente? A mudança da mentalidade das pessoas. Exato. O Espírito Santo vem e diz aqui no versículo 36, não vou ler a partir de 36, o 2,36. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Ou seja, eles sentiam a necessidade de que alguma coisa tinha que ser feita da parte deles. Exato. Que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Irmãos, o arrependimento não é só a questão de eu reconhecer o erro. Nada disso. O arrependimento pressupõe a mudança. Porque o próprio Jesus ensinou: dai, porém, frutos de arrependimento. Arrependimento sem frutos não é arrependimento. É orgulho ferido. Eu posso dizer que é orgulho ferido. Foi o quê? Fez mal e foi apanhado, não é? Isso é orgulho ferido, não tem nada a ver com arrependimento. Sim. Bom, então depois diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E depois diz assim: e com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Porque se ele insistia, é porque alguém resistia. Exato. Insistia com eles. O quê? Salvem-se desta geração corrompida. Ou seja, salvem-se desta geração perversa. Irmãos, mas a geração perversa não é o mundo. Porque há muita perversidade na igreja. Não pensem. Ontem teve a falar com o meu filho, com ele. Eu não sei se vocês concordam ou não, mas a minha perspectiva é esta. Nós olhamos para muita perversidade na igreja. É verdade. E este chamamento, este apelo, é para a igreja. Não é apenas para as pessoas do não, eu não vou dar com as pessoas do mundo. Olha, às vezes encontramos melhores pessoas no mundo do que propriamente dentro das salas de congregação. Isso é verdade. E o Espírito Santo aqui é bem claro. Sim. Salvem-se desta geração perversa, desta geração corrompida. E quando eu estava a ler isto, veio ao meu coração olhar para a igreja. O que é que leva as pessoas a uma sala de culto? O que é que leva as pessoas para cultuarem a Deus? E será que aquilo que se faz é cultuar a Deus? Será que a prática eclesiástica é mesmo cultuar a Deus? Ou eu vou a Deus para quê? Para que Ele me favoreça? Não. Ou vou a Deus para que Ele me abençoe? Não. Vou a Deus para que Ele me proteja? Vou a Deus para que Ele me guarde? Irmãos. Nada disso. Não. Então isso é um culto perverso. Então a gente tem que se livrar dessas coisas. Exato. Não é? É isso. Se nós olharmos para o rei Davi, quando foi para a edificação do templo, o rei Davi disse logo: olha, Senhor, eu sei que da sinceridade te agradas. Tu não te agradas de sacrifícios, porque se tu te agradasses de sacrifícios, eu os daria. Claro. Agora, eu sei que aquilo que te agrada é a sinceridade de coração.
E sabe uma coisa? Isso foi uma coisa muito reconfortante. Porque apesar dos nossos erros, Davi errou ou não errou? Errou. Mas a Bíblia declara que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É. Porquê? Porque ele, assim como ele errava, ele também se arrependia. Pois. Ele era uma pessoa que tinha um coração segundo o coração de Deus. O que Deus quer no culto é precisamente isso. Eu posso ser um bom executante, um bom instrumentista, mas se eu toco um instrumento para alimentar o meu ego e não para exteriorizar a inspiração que Deus me dá, de nada serve. De nada serve, porque guitarristas têm Deus demais. Não é? Guitarristas têm Deus demais. Exato. Os anjos estão de roda e tocam. Claro. Agora, o propósito do nosso coração é: eu estou aqui na presença de Deus, eu estou rendido a Ele e eu não tenho medo dele, eu tenho reverência. Eu tenho reverência, eu gosto de falar com Deus, eu gosto, o tempo de oração para mim não é um sacrifício, é um tempo prazeroso, onde eu posso abrir o meu coração, onde eu posso derramar as minhas lágrimas, onde eu posso partilhar as minhas alegrias. Ou seja, isso é uma coisa reconfortante para nós. E quando nós temos o coração assim, então nós temos todas as condições para podermos cultuar a Deus com sinceridade e pureza de coração. E tendo a certeza plena de tudo aquilo que nós oramos é ouvido. É verdade, é mesmo. E isso é importante. Não é por nós fazermos ou por nós não fazermos. Porque às vezes as pessoas fazem as coisas... é claro que eu não gosto de bagunça, não é? Mas quando as coisas são muito organizadas, aquilo cheira-me a plástico. Cheira-me a plástico. A pessoa faz porque é o dever de fazer. E cuidado, e se ela não fizer, cuidado. Dá logo ali o olho. Essa pessoa já vai para um culto presa. Ela vai presa. É verdade, ela vai cumprir aquela tarefa. E então ela tem que fazer bonito para a tarefa correr bem. Então, obrigada. Isso então já é para quê? Isso já não é servir Deus, isso é servir homens. Isso é obrigado, é verdade. Isso para mim já não é servir Deus. Exato. Isso é servir homens. Exato, é verdade. Mas aquilo que eu quero, não só como pastor, mas muito mais como irmão, é que todos nós tenhamos a unidade, cheguemos à unidade da fé. Ou seja, um propósito correto na presença de Deus. Eu não venho aqui, eu sou uma pessoa que vive pelo favor de Deus. Se eu estou vivo, eu dou graças a Deus por tudo. Se eu tenho um pão de cada dia, eu dou graças a Deus pelo pão de cada dia. Eu não busco a Deus pelo que Ele me deu, eu busco a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez em mim. É isso. Eu hoje olho para mim, eu sou uma pessoa completamente diferente. Tenho muita coisa para melhorar, é óbvio, todos nós. Claro. Mas graças a Deus que a mudança que se dá em mim também é fruto de uma consciência nova. É fruto do examinar as Escrituras de uma maneira diferente. Eu não examino as Escrituras procurando um Deus que me sirva, mas eu examino as Escrituras para ver a melhor forma de servir a Deus. É isso. E eu encontro que é servir os outros. É verdade. Nós temos em Lucas 18, mas antes disso vamos continuar a ler aqui a Escritura. No versículo 39 diz assim: pois a promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos os que estão longe e para todos quanto o Senhor não se deu chamar. E com muitas outras palavras os advertia, dizendo: salvem-se desta geração perversa ou corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo à igreja de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, repara uma coisa, à comunhão, ao partir do pão. Esta foi a primeira obra do Espírito Santo. Foi tornar de pessoas tão diferentes, pessoas movidas por um só Espírito. E esse é o objetivo da fé. O objetivo da fé não é eu ser um campeão, e por eu ser um campeão e por eu alcançar coisas, o meu irmão vai se sentir minimizado. Porquê? Caramba, que tomara eu ser como ele tem a fé e eu não tenho a fé, e ele consegue as coisas e eu não consigo as coisas. A minha visão de fé não é essa. É a fé em prol dos bens materiais. E na verdade, a essência da fé não é essa. É a capacidade que Deus me dá para eu me tornar aquilo que Ele quer que eu seja. E Ele me chamou para servir. E então a minha fé não pode ser voltada para mim. Mas é óbvio que as armas que Deus me dá são para ser usadas em favor do outro, mas elas também produzem fruto em mim. Claro. Mas que eu não seja o centro da minha fé. Exato. Mas que seja o próximo. Exato. E se nós olharmos, as pessoas, por exemplo, eram dizimistas e faziam as coisinhas todas certas para quê? Para depois chegar na cara de Deus e jogar na cara de Deus. Sim. Olha que eu sou, então o diabo não tem poder sobre mim. Faziam toda a borrada, mas tentavam, ou seja, o culto era com base numa troca de favores. Claro. Eu vou prestar o culto a Deus no sentido de tirar de Deus o favor.
Deus agrada-se de mim. Porquê? Porque eu sou dizimista, eu não falto à igreja, eu sou... Ou seja, eu justificava-me. A fé errada é essa. É a ideia que a pessoa adquire de que fazendo as coisas bem vai tudo dar certo. Mas a Bíblia mostra que isso não é assim. Nada Querem ver disso. Lucas 18. Nada disso. Lucas 18 temos um exemplo que muitas vezes a gente olha e lê e não tira essa conclusão. Com isto, irmãos, eu não quero dizer que nós não façamos as coisas certas. Não. Nós devemos fazer as coisas certas pelo motivo certo. Isso. Ok? É As isso. coisas certas devem ser feitas pelo motivo certo. Claro. Eu não vou ligar para um irmão só para marcar o ponto. Pronto, eu tenho a obrigação de ligar e vou ligar para o irmão para depois dizer, olha, liguei para o irmão, falei com o irmão, para toda a gente saber que eu liguei, o que eu falei. O amor que a gente tem que ter por a pessoa. Por irmão, é verdade. Não é? É. Não, ou visito, não importa. Não, é o amor. As coisas, ou nós as fazemos por pureza de coração, ou então é preferível não as fazer. Exato. Certo? É isso. Porque não é isso que me vai justificar. E então, aqui querem ver, aqui é no versículo 9, em Lucas 18, versículo 9, fala da parábola do fariseu e do publicano. E o que é que esta parábola nos ensina? Mesmo fazendo as coisas certas, tudo pode dar errado. Exato. Mas eu mesmo fazendo as coisas erradas, isso pode ser um caminho para eu encontrar o caminho certo. É isso. Então nós temos que desconstruir ideias que fomos criando, porque à luz da palavra ela desconstrói ideias que nós próprios criamos e que foram criadas em nós. Olha, se tu fizeres, Deus dá. Exato. Se tu fizeres, Deus recompensa. Se tu fizeres... E afinal de contas as coisas não funcionam tão bem assim. Não. Não é? Nada disso. Vamos ver. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, porque isso é logo uma tendência. É como aquela história, eu uso máscara e te critico aquilo que não usa. Está a ver? A máscara é obrigatória, que ele não usa. Pois? É conversa longa. Na igreja também acontece isso. Não é? Olha, aquele irmão não é dizimista, olha aquele irmão não sei o quê, olha o outro anda de mini saia, olha o outro anda com o decote grande, olha o outro anda com não sei o quê. É isso tudo. E isso é doentio, isso é doentio. Isso é verdade. Só porque a pessoa não anda vestida de acordo com o padrão da outra que critica, já não é santa, já não compreende. Nada disso. E isso tem que acabar, isso tem que acabar. É verdade. Isso tem que acabar. É isso mesmo. Porque isso é uma coisa que não agrada a Deus. Não É mesmo. Isso é uma coisa que não É agrada a verdade. Deus. Se uma pessoa gosta de usar uma saia mais curta, porque é que não há de usar? O mal está nos olhos de quem olha. É verdade. É E a isso. pessoa não deixa de ser mais santa ou menos santa por causa disso. Não. Ou porque se pinta e porque não se pinta. Olha, Ou agora- porque aquela irmã foi ao baile. E aquilo é do diabo. E não sei o quê. Mas porquê é que as pessoas vão estar confinadas a uma vida de acordo com o pensamento dos outros? É isso. Então eu vou deixar de ser eu próprio. Para quê? Eu vivo em função daquilo que os outros aprovam. É isso mesmo, pastor. Não é? É verdade. É Mas a verdade. igreja não pode viver assim. Não. Nada Nós, disso. como igreja, não podemos viver assim. Não. Nós temos que ser. Eu gostei muito de ouvir uma pessoa dizer assim, não. Sim. O próprio apóstolo Paulo tinha muito aquela frase de olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Exato. Eu não me faço o que não sou. Eu não mudo por nada. Muito pelo contrário, ele até admoestou a Pedro quando o Pedro errou, não é? Como os da circuncisão não estavam lá, o Pedro sentou-se, comeu e bebeu e 30 pomalinho. E o Paulo disse logo ao Pedro, espera lá, isso é repreensível, pá, não sejas assim. Então agora que os outros veem que tu já te estás a portar bem. Compreende? Exato. Nós temos que ser nós. É a mesma coisa. Mas qual é o problema de eu ser pastor e não poder beber uma cerveja num lado qualquer ou de eu não ir tomar um copo com um lado qualquer? Claro. Eu não posso privar dessas coisas só porque os irmãos criticam. Claro que Não não. estou a dizer que isso acontece. Claro que não. Exato. Não estou a dizer que isso acontece. Exato. É isso. Mas querem ver, diz assim, no versículo 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. O propósito deles era o mesmo: orar. Pronto. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava. Nós conhecemos muito estas coisas. Exato. Orava. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adultos. Que caramba, aquilo era pistolada para todo lado, não é? Corruptos e adultos, nem mesmo como este publicano. Olha, eu faço tudo certo. Portanto, eu tenho o direito de falar porque eu faço tudo certo. Não é? É o que está aqui a dizer. Olha, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e esse nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Há muitas Bíblias que eu gosto muito, é ser propício a mim.
Muitas Bíblias têm essa palavra, ser propício a mim, pecador. A mim é. É propício a mim. Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E então diz assim a Escritura: e eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa quê? Justificado. Diante de Deus, pois quê? Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E isto é uma lição para nós como cristãos. Isto é uma lição para nós como cristãos, de que por vezes não basta fazer as coisas certas. A gente tem que fazer as coisas certas com o propósito certo. É isso. Porque se nós fizermos as coisas por rotina, irmãos, nós fazemos as coisas de uma forma Sim. maquinalmente. Fazer por fazer. Pronto. Não é expressão. Como é que eu ia te explicar? Não é uma expressão. Não há pureza naquilo que a gente faz. É uma A gente rotina. faz aquilo- Hã? É uma rotina. É uma rotina. É uma. rotina. Tirem. Podem tirar aqui agora, não há problema. Ai, eu estou-me a sentir tão mal. Aliviem isso. Não, mas tem que ser. Tira-se, não tem problema. A gente alivia. Não é desafiar a Deus, isto não é desafiar a Deus. A gente não está a fazer isto pela fé. E eu senti trazer isto porque sempre que nós, reparem uma coisa, porque sempre que nós olhamos para o livro de Malaquias, para a escritura de Malaquias, o que é que a gente vê? A gente vê realmente um culto perverso. Ao ponto das pessoas, ao ponto dos próprios sacerdotes chegarem a dizer para Deus: inútil é servir a Deus. Ou seja, se eu não recebo o favor de Deus, eu sirvo para quê? E eles consideravam que o servir a Deus era apresentar holocaustos, era apresentar ofertas, mas eles andavam amarrados uns com os outros. Onde é que está? Quando nós nos reunimos em nome dele, ele é o centro. É. E então ele diz: onde estiverem 2 ou 3, eu estou. Porquê? Porque vocês estão a buscar a mim. Exato. E não estou a buscar aquilo que podem tirar de mim. Porque, irmãos, Deus só vai agir segundo o seu reto propósito. Deus não vai agir porque eu peço muito, porque eu clamo muito. Não. A minha oração, o eu clamar e o eu orar, é uma forma de eu libertar tudo aquilo que me oprime. É isso. Porque a Bíblia não diz que é por nosso muito orar ou pelo muito falar que somos ouvidos. Agora, há uma coisa que é importante. A oração liberta. Quando eu estou num momento de aflição e vou a Deus e eu oro, é como se eu estivesse a desabafar com o meu melhor amigo. Claro. Ainda que o problema não esteja resolvido, eu já fiquei aliviado porque alguém me ouviu. É isso mesmo. E o que é certo e sabido é que Deus age quando Ele quer. Ele é soberano. Há pessoas que chegam a um tal ponto de desespero que pedem a própria morte. Mas Deus não concede. Porquê? Não. Porque não é o propósito dele. Claro. Há pessoas que oram por coisas... É verdade. Temos orado pela Patrícia, Sim. não é? Temos orado pela Patrícia e vamos Exato. continuar a orar pela Claro. Patrícia. Exato. É óbvio que isso vamos a confiar em ti. É isso. Nós sabemos que no estalar de dedo tu mudas o quadro da nossa vida. Exato, é isso mesmo. Agora, sabemos que nós não temos condição de te obrigar, não é porque eu seja dizimista, porque eu seja primiciano, porque eu vá todos os dias à igreja, porque eu seja pastor. Não, Senhor. É porque tu és quem és. E a minha relação contigo é por eu saber quem tu és. É isso. É isso. E quando nós adquirimos a Ah, consciência Deus. de que Deus não se compra, É mesmo. nós então estamos a estabelecer um culto certo. É mesmo isso. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós não dizemos assim: então espera lá, então, de que serviu? O rei Davi foi um exemplo quando está a vir agora ao meu coração, quando o filho dele estava às portas da morte, Exato. ele orou a Deus e jejuou e orou, e o jejum dele não mudou coisa nenhuma. Deus já tinha estabelecido: não, espera, ouve, é isto que vai acontecer e ponto final. Exato. Mas ele continua a orar porquê? Porque eu sei, Senhor, que tu podes. Agora, se tu quiseres, ninguém te vai impedir. O que é certo e sabido é que o filho dele morreu. Mas ele disse: bom, enquanto ele teve vida, daí vem, enquanto há vida há esperança. Exato. Enquanto ele teve vida, eu jejuei, eu orei. Orou, Agora, exato. morreu, lavei-me, preparei-me e comi. Porquê? Porque com agora há mais Deus. vida para além disso. Está com Não, Deus. É. não. E nós temos que ter essa consciência É. quando nós oramos, quando nós estamos no culto, quando nós adoramos a Deus, irmãos. Adoramos a Deus pelo que Ele é, porque nós sabemos que Ele é bom. Apesar de nós não prestarmos para nada, sabemos que Ele é bom. E a bondade dele é tão grande que Ele não nos vira as costas. E é isso que nos leva a adorá-lo. Cada vez. Este é o meu conceito de adoração. Cada vez. É reconhecer o mover da mão dele na nossa vida. É. Através do fruto da palavra no nosso coração, irmãos. Porque isso é que é importante nós compreendermos. As coisas não acontecem por acaso, irmãos.
As coisas não acontecem por acaso. Quanto mais nós tivermos da palavra, mais nós temos conhecimento acerca da pessoa de Deus. E mais matéria-prima o Espírito Santo tem para trabalhar em nós e através de nós. Essa consciência temos que ter. É verdade. Para quê? Para não cairmos no laço da religião. É verdade. Não é por eu fazer as coisas certas que eu vá jogar na cara de Deus e dizer, oh Senhor, eu fui tão fiel e tu agora roeste a corda. Nada disso. Compreendem? Tem todo o poder. Compreendem, irmãos? É verdade. Às vezes nós podemos fazer todas as coisas certas e chegamos à conclusão, Senhor, eu não merecia uma coisa destas. E quando a gente diz eu não merecia uma coisa destas, porquê? Porque eu tenho feito tudo tão bem. Porquê é que isto me aconteceu? Não é? É verdade. Que nós nunca pensemos dessa maneira. Irmãos, mas eu próprio pensei isso, já pensei isso várias vezes ao longo da minha vida. Mas porquê é que isto não aconteceu, Senhor? Se eu tento fazer o meu melhor, eu sei que não sou perfeito, mas eu examino-me e tento fazer o meu melhor. Eu sei com falhas, eu sei com... Mas depois há uma coisa que vem ao meu coração. Mas, Senhor, eu sei que Tu me conheces. E é muito importante, irmãos, eu estou-vos a dizer isto com o coração dos irmãos. É verdade. É aquilo que mais paz traz ao meu coração, eu saber que Deus me conhece. É isso mesmo. É E verdade. mesmo na falha, ele sabe que eu posso ter falhado, mas nunca no sentido de manchar o nome dele, nem de magoar a pessoa de Deus, nada disso. Longe de mim, longe de mim. É verdade. Mas eu erro, eu vou continuar a errar a vida inteira. Claro. Não é? Agora, a minha relação com Deus não é estabelecida com base naquilo que eu faço. É isso. E se alguma coisa de boa eu faço, eu posso agradecer a Deus, que Ele tem vindo a mudar e vai-nos mudando a pouco e pouco, vai-nos mudando a pouco e pouco. E eu estou a dizer isto porquê? Porque é que eu senti no meu coração partilhar isto com vocês? Porque isto está no meu coração, porque é isso que nós precisamos para a igreja. Nós precisamos estabelecer um culto puro. Nós vamos falhar sempre. Mas, irmãos, a minha falha, eu não vou permitir que a minha falha conspure o meu coração. A minha relação com Deus vai ser sempre com base nisto, Senhor. Eu sei que Tu me conheces. Exato. Tu sondas o meu coração, Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Eu não posso esconder, não posso ocultar coisa nenhuma. Portanto, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas. Olha, ajuda-me a ser perfeito, ajuda-me a ser melhor. Exato. Não é? É isso. E nunca por nunca ser jogar na cara de Deus, seja o que for, pelo que eu faço. Não. E então aqui próprio diz, eu vos digo, diz o verso 14, este homem e não o outro foi por acaso justificado. Ou seja, o erro daquele homem foi o caminho para o certo. Exato. Enquanto que o outro fazia tudo certo, mas estava tudo errado. Estava tudo errado, pois. Pois, é Este homem que estava a errar dizia assim, não, eu não venho a ti Mendigo, para colher o teu não. fruto, eu venho apenas a ti para que tu Sim. me perdoes. Não é? Claro, Assim, olha, tem misericórdia de mim, É isso. sou um miserável, tem misericórdia de mim, eu não te peço mais nada a não ser misericórdia. Exato. E o que é certo e sabido é que a palavra de Deus ensina, perdão, notem bem, irmãos, isto é uma parábola. Então esta parábola é uma ilustração para nos trazer ensino. De que nós, mesmo fazendo as coisas certas, não quer dizer que as coisas deem certas. Nada Às disso. vezes são os caminhos errados que nos levam ao sítio certo. É isso. Às vezes são os problemas da vida, são os nossos erros, são as nossas falhas. Grande parte das pessoas vieram para a fé precisamente no aperto, no erro, na falta, na necessidade. Ou seja, irmãos, os É caminhos de Deus, verdade. É verdade. os desígnios de Deus são insondáveis. É E mesmo, então é nós hoje, cada um de nós tem a sua história. E eu reconheço, irmãos, que desde sempre Deus esteve na nossa vida. Deus esteve na nossa vida sempre. Senhor. E nós não o reconhecíamos. Não. Mas chegou uma altura da nossa vida em que nós começámos a compreender, espera lá, olha, agora Sim. lembro-me daquilo, É, olha, já Deus é, estava é connosco. verdade. Eu penso que isto não se passa só comigo. É verdade, é. Eu penso que isto é uma coisa, verdade, que é transversal. É É uma mesmo. coisa que apanha toda a gente. É verdade. Nós nas férias falamos muito acerca de Deus e da nossa vida e fazemos o balanço espiritual da nossa vida. E eu chegava a perguntar à Celeste, mas porquê que Deus tem sido tão bom para connosco e porquê que Deus tem feito isto e tem feito aquilo e tem permitido isto e tem permitido aquilo? Nós até nem... E ela dizia, olha, porque eu conheço a sinceridade do nosso coração. É isso. A única justificação é só essa. Não é outra. Não é por sermos melhores, nem por sermos piores. É por sermos sinceros. E o nosso culto, o culto que agrada a Deus, é um culto sincero. A nossa fé tem que ser uma fé não egoísta. Ou seja, eu não dou para Deus me dar, eu não faço para agradar a Deus. Nada disso, irmãos. A gente não pode fazer... Quando eu faço alguma coisa para querer impactar Deus, já me estou a enganar a mim próprio. Não. Não há nada que eu faça que Deus não saiba. Claro. Antes de eu falar, já Deus sabe a verdade que eu vou dizer. É isso. Portanto, eu não tenho condição de surpreender.
de surpreender. Ele Agora, surpreende. sabendo Deus todas as coisas, porque é que eu oro? Porque eu tenho a necessidade. É isso, é Eu isso. tenho essa necessidade. É. Eu não sei quando Deus vai Ele. fazer nem quando Deus não vai fazer. É. Mas uma certeza eu tenho, que Ele pode. Então se Ele pode, eu só tenho que ir a Ele e dizer, Senhor, olha, tu sabes o que eu preciso e eu venho a Ti porque eu sei que Tu podes. É isso. Agora, É verdade, é isso. o critério é Temos de dele, esperar, é isso. a promessa é dele e depois a resposta vem. Ah, pois E vai. quando a resposta vem, é que a fé se fundamenta. A fé não se fundamenta só porque eu conheço a palavra. É porque ela é revelada. Lembram-se da terça-feira passada? Da passagem que o João trouxe do Salmo? Sim. E de buscar a Deus, olhar para o socorro, e o socorro está nele, não está no outro lado. Mas nós só temos nós só encontramos descanso à sombra dele. É, Não é? Mas nós só encontramos a sombra dele pela revelação da palavra. claro. Ou seja, a revelação da palavra é ela tornar-se real em nós. Eu posso conhecer a palavra e não estar convencido por ela. É isso. Então aí a fé não existe. Exato. Existe um assentimento intelectual. Mas ok, está escrito, eu conheço e até falo. Mas aquela palavra para mim não me sustenta. Pois. E aquilo que me traz confiança É. é a palavra revelada, é ela sustentar o meu coração, é ela aquietar-me. Exato. Eu conheço uma palavra e a palavra pode não me aquietar. Mas se essa palavra for revelada a mim, ela me aquieta. É isso. Nós conhecemos a palavra e lemos um versículo várias vezes. Eu sempre dei o exemplo do que se passou com o nosso neto. E a palavra revelada é que aquietou o nosso coração. Mas nós conhecíamos aquela palavra. É verdade. Só que aquela palavra nos foi revelada para aquele momento. Naquela altura, exato. E Deus me deu o entendimento que aquela palavra era a resposta ao meu anseio. Claro. Porque o que eu orava era este Senhor aquieta o meu coração. É, para o coração, exato. Aquieta o meu coração. É isso. É isso. Tem que haver, a tua palavra tem que aquietar o meu coração. E a tua palavra veio e aquietou o meu coração. Exato. Fazendo uma projeção de vida para além Claro. do problema. E isso aquietou o meu coração. Como Deus ia fazer, não sei. Quando Deus ia fazer, não sei. Ele é que sabe. Agora uma certeza eu tenho. A palavra tornou-se real dentro de mim. Claro. E isso é que é a vivência da fé. Não é nós confessarmos a palavra para acreditarmos nela. Não. É nós confessarmos a palavra porque acreditamos nela. É isso. É o próprio Espírito que nos impulsiona a falar a palavra acreditada. É. E isso, irmãos, já não é sentimento intelectual, isso é obra do Espírito Santo. É isso mesmo. É ele tornar a palavra, tornar a palavra real em nós. É, confiar. Então, sempre na o palavra. apelo do Espírito Santo do dia de Pentecostes e a obra do Espírito Santo do dia de Pentecostes foi quê? Foi tornar as pessoas altruístas. Sim. Se nós formos ao livro dos Atos dos Apóstolos, o que é que aconteceu? Todos tinham tudo em comum, eles comiam juntos, eles oravam juntos. Exato. Um povo que vivia disperso, agora já não. Salvem-se desta geração perversa. Então nós temos que ter cuidado de procurar valores. Claro. E é diferente. Exato, a união. É isso que tem que acontecer connosco. É isso O mesmo. prazer de estarmos juntos, É. o prazer de orarmos juntos, o prazer de prestarmos o culto juntos, o prazer de fazermos as coisas pelo motivo certo. E não no sentido de querer impactar Deus obrigada para que de isso. Deus seja É. qualquer favor. É Irmãos, isso. só o nós acordarmos já é o favor de Deus. Ah, pois não é? é. Ah, Então, e que nós só daí- temos é que viver, isso, graças a Deus. Graças a Deus. Temos que viver graças a Deus por isso, É isso. e começarmos a criar este conceito de fé. Onde é que eu posso ser útil? É. Mas eu não quero ser útil para mostrar aos outros o que eu faço. Não. Não. Não, eu não posso viver de outra maneira. O espírito que me sustenta é um espírito altruísta, é um espírito voluntário. Claro. Nós não devemos fazer as coisas para impactar os outros. Nada. Nada Irmãos, disso. nós temos que fazer as coisas porque nós somos aquilo que nós fazemos. É isso. E nós fazemos aquilo que fazemos porque somos assim. É isso mesmo. E não para mostrar aos outros aquilo que nós não somos. Porque muitas vezes nós somos levados a fazer coisas só para que os outros vejam que nós as fazemos. E a própria palavra está aqui a dizer que isso para Deus não vale nada. É isso. O outro fazia o que fazia, estava tudo certo, e Claro. jogou na cara de Deus e acusou o outro. Olha, eu fiz tudo, sou um campeão. Agora este aqui não faz absolutamente Não, nada. mas tinha um bom coração. Ele nem sequer tinha condição para estar aqui. Mas tinha um coração bom. O que é certo e sabido é que ele tinha um coração puro. É isso. Ele errou, fez toda a borrada, Aí é fez que toda a está. asneirada. É verdade. É isso mesmo. Só uma parte. Nós tínhamos uma irmã no Montijo que era... É saber. porque consideram que a oração é uma seca. Porque elas ainda não entenderam o que é orar. Elas ainda não entenderam que não há um tempo determinado para orar. Não. Não. Todo o tempo é tempo para orar. É isso.
É isso. Não tem horas para cá, não É. Nada, irmãos. Nós temos é que ter, sentir essa necessidade de orar. É. Essa necessidade de orar. A gente não pode viver sem orar, porque se a gente vive sem orar, que relação tão estranha que nós temos com Deus. Ou o nosso Deus é o 115. Só vamos a Ele quando estamos aflitos Nada e disso. quando estamos com problemas. Não. Agora, que na verdade a oração não seja um ato, entre aspas, não seja um ato religioso, mas seja um momento devocional, é completamente diferente. A devoção é uma entrega. Uma entrega pura, sem ir sem frases feitas, a falar o que tem o nosso coração. Se o meu coração está angustiado, eu não vou dizer a Deus, ó Senhor, obrigado porque está tudo bem pela fé. Não, Senhor, o meu coração está angustiado, eu não posso esconder nada, tu sabes a angústia que está em mim. É isso. Eu não sou nenhum campeão. É verdade. Então, olha, liberta-me desta angústia, ajuda-me É. E a gente abre o nosso coração para Ele, não é que a gente se sente tão bem, irmãos. É verdade. É isso. Quando vocês têm um problema qualquer, eu sei que não é fácil Sim. encontrarmos alguém em quem confiar para abrir o coração. Exato. Infelizmente É. é assim. Infelizmente é assim. Mas quando nós temos alguém com quem nós podemos partilhar uma É certeza bom. plena que É não vamos muito receber bom. uma crítica, É. porque as pessoas por vezes têm medo de partilhar situações e problemas já com medo de serem criticados. É muito bom. Porque Ter aquele uma que ouve amiga. já é mais santo do que aquele que fala. É. Compreende? Eu vou dizer E isso uma distancia amiga muitas muito pessoas. é. E isso distancia muitas pessoas. É isso. Na verdade, não há quem não é. Não é? Agora, nós quando vamos a Deus, por isso é que o nosso tempo devocional puro é quando nós estamos sozinhos com Ele. É verdade. Aí não temos vergonha nenhuma, porque não temos que impactar ninguém, nem nada. isso. Falar com É Deus e só dizer assim, com olha, Ele, é. tu sabes a borrada que eu faço, Sim. não te vou esconder nada. É isso. Agora, eu não estou contente comigo próprio. Quantas vezes eu erro e digo a Deus, eu não estou contente comigo. Não é por ser pastor que sinto o dever de fazer isto ou de fazer aquilo. Não. Eu entendo é que não devia ter feito. Não devia ter feito. Então, eu não estou contente, eu tenho que mudar a situação. Eu tenho que mudar a atitude. E quando nós começamos a relacionar-nos com Deus dessa maneira, o que é que acontece? Nunca vamos sentir condenação. Nunca. Não. Nunca. A coisa pior que pode vir ao coração do crente É. é um sentimento de condenação. É isso. É. Condenação. Quando este homem vai com o coração contristado, o que é que ele está à espera? De alguém que lhe abra os braços. É isso. Quando alguém tem necessidades a bufar, o que é que ele vai procurar? Alguém que o compreenda. Exato. Que ouça. Que eu aceite e que o compreenda. É, que ouça. É verdade. E eu encontro em Deus esse amigo, É verdade. que apesar das minhas falhas e dos meus defeitos, irmãos, ele nunca me deixou. Nunca me deixou. Nunca nos deixa. E isso, hoje eu entendo de uma maneira diferente, mas isso baralhava e eu falava, mas eu não compreendo porque é que Deus faz isto na nossa vida, porque é que Deus fez isto, porque é que Deus nos desviou daquilo. Oh, irmãos, eu nunca orei para que Deus desviasse, fosse quem fosse do nosso caminho. Mas eu tomo Deus por testemunha e a Celeste que está aqui hoje, era o próprio Deus que os tirava. Mas Deus é fiel testemunha. Nunca orei, Senhor, tira-os da minha vida, tira-os do meu caminho. Nada disso. Mas a gente via Deus a afastá-los. Deus a afastá-los. É verdade. Por isso é que hoje pode ser, à vista de muita gente, eu posso ter um relacionamento assim, pouco ortodoxo, digamos assim, ou um relacionamento, como é que eu ia te explicar? Pouco parametrizado, pouco. Mas eu assim sinto-me feliz. Eu assim sinto-me feliz. Sabe porquê? Porque eu me relaciono com Deus da forma como eu próprio sou. Exato. E isso é que nos traz garantia e felicidade e prazer. É. E hoje eu oro sem qualquer problema, seja em que lugar for, ou falando ou calado, não importa. Não importa. Agora, a comunhão nós temos que a ter, mas temos que ter comunhão plena com Deus, com base num Deus que se deu a conhecer. É um Deus revelado. É isso. Não é um Deus que está no céu, não é um Deus que está no céu. É um Pai que nos abraça e Ele vem morar dentro de nós. Então nós hoje temos muito mais condições de termos uma relação plena com Deus porque Ele habita dentro de nós. É isso mesmo. E temos que ter essa consciência. E é verdade. E é isso que nos dá garantia. Onde eu estou, Deus está. É isso. É verdade. Onde eu estou, Deus está. Eu faço uma asneira, eu reconheço a asneira e eu tenho a certeza que Deus não me vira costas. Claro. Nós temos o exemplo do filho pródigo que fez a borrada toda que fez. O outro vivia 5 estrelas com o pai, fazia tudo, trabalhava tudo. Isso está a vir agora ao meu coração. E o que é certo e sabido é que o favor foi concedido a quem? Ao outro. Àquele que falhou. Era. Àquele que falhou. Claro. Onde abundou o pecado, É superabundou a graça de Deus. Exato. E hoje eu tenho um entendimento de Deus completamente diferente. É irmãos. isso. Por isso é que eu digo, eu já não me conseguia sujeitar
a um tipo de doutrinamento ao qual eu me sujeitei. Não. Eu também Não conseguia. Também não. Porque eu não consigo entender. Não consigo. Também não. Não consigo entender. E isso é uma coisa, porque nós ainda, quando nós estivemos lá a limpar a igreja no sábado passado, tivemos a partilhar isto. É interessante que o papel do Evangelho é libertar o homem, não é torná-lo cativo. Não. É libertá-lo, não é torná-lo cativo. A igreja não pode tornar ninguém cativo. Está bem. Marido, sim, tá? Oh, Está. tem que ser dinheiro, maridão. Isso é como a Celeste diz enquanto está. As coisas De vez em quando. Mas eu senti partilhar isto com vocês porque eu quero realmente, quando começarmos agora as nossas reuniões, que possamos desfrutar da verdadeira presença de Deus, buscar a Deus na sua essência, deixar que o Espírito de Deus se mova em nós, de uma maneira livre, Sim, de uma sim. maneira suave. Isso é uma coisa que está na nossa mão e está ao nosso alcance, irmãos. Exato. Se o Espírito foi derramado sobre toda a carne, ele está ali, está tudo ao nosso alcance. É verdade. É uma questão de nós, é uma questão de disposição de coração. É isso. É uma questão do nosso coração se dispor para ele. Rendermos. Né? Rendermos A Bíblia a me ele. diz, dá o teu coração. E, É. irmãos, é isso mesmo. Nós temos que entregar o nosso coração. É. Temos que entregar o nosso coração e sermos sinceros É e puros. teu. Quando nós adoramos, É. adoramos e estamos ali. É Somos teu. nós e Deus É. e pronto. E quando nós louvamos a Deus e nos alegramos na presença dEle e tudo mais, irmãos, isso é maravilhoso e nós temos que ter essa vivência para quê? Para depois transportarmos para a nossa vida e para o lugar, olha, irmãos, Deus sabe o que nós passamos no nosso local de trabalho. A Bíblia diz também que nós fomos enviados para o meio de lobos, não é? E não há dúvida que é verdade. Nós no nosso local de trabalho encontramos muito filho de muita mãe. E pessoas sem qualquer tipo de escrúpulo, É verdade, não é? é verdade. Se não fosse Deus a travar-nos, É. irmãos, se não fosse Deus a travar-nos, eu não sei não. É verdade. É. E vá lá que agora já estou muito melhor, porque eu depois chegava a casa Sim. e eu levava tudo para casa. E hoje em Coitadinha dia da não. Celeste. Hoje em Celeste dia é que até deitava, tenho não era, um spray para filha? os pés. Hoje em dia não levo nada, nem a poeira. Foi Não, às vezes ainda partilho. Ali para bem os pezinhos. Não, às vezes ainda partilho. Às vezes ainda partilho. Porque há coisas que não. Há coisas que não É cabem. verdade, que não cabem. é isso. É. Então depois tem aqui a menina para lhe dar um E olha só, ela também, olha, sabe uma coisa? Somos o muro das lamentações um para o outro. Pois é. Ela quando também está a trabalhar tem a mesma coisa. E a verdade